Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade nós vamos tratar mais um tema escatológico. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Sim, a volta de Cristo será visível para todos ou será invisível? E o porquê desta pergunta? Ora, sabemos que os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, eles ensinam duas voltas. Eles dizem que Cristo virá de forma invisível, secreta, num abrir e fechar de olhos, e nesta vinda secreta, num abrir e fechar de olhos, ele raptará então como ladrão a igreja para morar no céu por 7 anos. E depois dos 7 anos, então ele retornará de forma visível para todo olho ver. Vamos lá, a grande questão é, essas duas vindas, porque veja, os pré-tribulacionistas, biblicamente falando, quando você compara o sistema pré-tribulacionista com a Bíblia ela apresenta duas vindas de Cristo. Uma que aconteceu há 2000 anos atrás, outra que acontecerá, quando não sabemos. Mas os pré-tribulacionistas, eles então dizem que a próxima vinda de Cristo é dividida em duas fases. Uma fase secreta, invisível, que só a igreja verá, que só o povo de Deus verá. E uma outra vinda, 7 anos depois, em que todo olho verá. Pergunta é, existe algum versículo, um versículo, que dê base para esta doutrina de uma vinda secreta e outra invisível? Existe algum versículo? Você que é pré-tribulacionista, se você conhece algum versículo, aqui eu já começo a desafiar. Este vídeo, na verdade, ele é um tanto desafiador. Então aqui eu já lanço o desafio. Se você tem pelo menos um versículo para me apresentar que Cristo virá num abrir e fechar de olhos, de forma invisível, secreta, raptará a igreja para o céu e lá passará 7 anos com ela, para depois de 7 anos voltar aqui para a terra de forma visível, você me apresente este versículo. Basta um. Se você me apresentar em toda a Bíblia Sagrada, nos 66 livros, você me apresentar apenas um versículo, aqui eu lhe digo que eu viro um pré-tribulacionista. Eu abandono o pós-tribulacionismo, é sério, eu abandono. E se você me apresentar, basta uma passagem que ensine que Cristo venha de forma invisível, secreta, que raptará de forma invisível, secreta, num abrir e fechar de olhos a igreja para o céu, para lá passar 7 anos, e que depois de 7 anos ele volta com a igreja. Me apresente um versículo só. Eu só quero um versículo, ok? Bom, enquanto você talvez imagine e procura, aqui continua a minha pergunta. A volta de Cristo será visível ou invisível? Vamos direto aqui ao assunto. Eu vou mostrar na Bíblia Sagrada e também em livros extra-bíblicos, na tradição judaica, talmúdica, eu vou lhe mostrar a natureza da volta de Cristo. Antes de eu ler propriamente a Bíblia, eu quero ler aqui o Talmud Bavli, em uma discussão sobre como o Mashiach virá. Os rabinos, eles discutiam a natureza da vinda do Mashiach. Como é que o Mashiach ele se manifestará? De que forma o Mashiach aparecerá? Olha aqui a discussão aqui que nós temos no Talmud Bavli Sanhedrin. Eu estou no 98A, página 414. O que diz? O Mashiach chegará. Eu vou ler aqui um trecho melhor, mais completo. Uma outra contradição apontada pelo Rabi é Yehoshua ben Levi. O Rabi Alessandri disse: o Rabi Yehoshua ben Levi apontou para a seguinte contradição. Por um lado está escrito: eis que com as nuvens do céu chegou alguém semelhante a um homem, implicando que o Mashiach chegará prontamente. E por outro lado está escrito: humilde,
cavalgando um burro, implicando que o Mashiach chegará vagarosamente. Ele solucionou a dúvida explicando que, se os israelitas merecerem, o Mashiach chegará com as nuvens do céu. Ó, isso aqui é importante, ó, a opinião de um rabino. Se os israelitas merecerem, o Mashiach chegará com as nuvens do céu. Mas se não merecerem, ele só chegará humilde, cavalgando um burro. Ok, queridos? Eu aproveito aqui para dizer o quê? Que no que Jesus entrou cavalgando um burro, isso mostra, combinando aqui com o discurso talmúdico, que por que Jesus entrou montado em um burro? Não só para cumprir a profecia de Zacarias 9:9, mas aquilo, de acordo até mesmo aqui com os talmudistas, ele entrou daquela forma mostrando que Israel não merecia a chegada do Messias. E, pasmem, ainda que os judeus não creiam que Jesus foi o Messias, que é o Messias, ainda que eles não creiam que o Messias veio, mas eles terminaram dizendo aqui uma verdade: o Mashiach chegará com as nuvens do céu. Ó, se os israelitas merecerem, o Mashiach chegará com as nuvens do céu, em glória. Mas se não merecerem, ele só chegará humilde, cavalgando o burro. O que eu tenho a dizer para os judeus aqui é que o Messias chegou. Ele se apresentou para a nação de Israel cavalgando um burro, uma cria de animal, um filho de jumenta, um burrico, um burrinho. Ele entrou montado humilde. Ali estava se cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, mas, conforme aqui o raciocínio do Rabi, e eu sei que ele não tinha consciência do que ele disse aqui, mas ele terminou dizendo, sem querer, que Israel não mereceu a visita do Messias. E de fato não mereceu. O Messias veio, Jesus veio. E ele veio daquela forma para Israel, por quê? Porque de acordo com os próprios rabinos, olha o que ele diz, ó, o Mashiach chegará com as nuvens do céu, se Israel merecer. Mas se não merecerem, ele só chegará humilde, cavalgando um burro. Então, Israel não mereceu a visita do Messias. Eu fiz questão de ler esse texto aqui do Sanhedrin, que é um dos volumes do Talmud de Bavli. Agora vamos aqui para a Bíblia Sagrada, certo? Existe algum versículo na Bíblia que diga que o Messias, Jesus Cristo, ele voltará de forma visível? Sim. Apocalipse 1:7, ó. Eis que vem com as nuvens do céu, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa referência, até os mesmos que o traspassaram, é uma referência aos judeus, ok? Até mesmo aqueles que o traspassaram, é uma referência à nação de Israel. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Essas tribos da terra aqui em questão é as tribos da terra de Israel. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele quando vê ele. Sim, amém. Aqui, quando Cristo vier, será uma lamentação para a nação de Israel. Israel lamentará. Não está escrito aqui que Israel se arrependerá. Para o autor sagrado do livro do Apocalipse, Israel lamentará a chegada do Messias em nuvens. Não conseguimos perceber aqui que a nação, naquele momento da chegada de Cristo, em nuvens, de forma visível, nós não estamos conseguindo ver aqui, neste versículo, que a nação de Israel abraçará o Messias, que ela se arrependerá. De acordo com esta leitura, a nação, ela baterá nos peitos, ela se lamentará, porque sabe que chegou a hora do seu julgamento. Para o autor sagrado aqui, de acordo com a leitura deste versículo aqui, nós não podemos contemplar a conversão da nação de Israel.
Bom, mas o importante é eu mostrar aqui que a vinda de Cristo ela será visível. O próprio Jesus Cristo, ele também mostrou isso. Vamos para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Vamos ver aqui. Mateus 24 e versículo 23. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 24 e versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Aí continua Jesus Cristo, 25 a 28. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Bom, nestas palavras, queridos, Jesus Cristo ele está mostrando a natureza da sua vinda. Ele virá de forma visível. Estas palavras de Cristo aqui, ele está mostrando, olha, não vão dizer, ele está ali, ou ele está aqui, ele está no deserto, ele está no interior da casa. Não, a vinda de Cristo será como um relâmpago. Será visível. A vinda de Cristo será visível. Não encontramos na Bíblia Sagrada um versículo sequer que diga que ele virá de forma invisível. Vamos continuar. Quando o Apocalipse 1,7 diz, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles os mesmos que o traspassaram. Sim, amém. Como eu já expliquei, esta expressão, até os mesmos que os traspassaram, se lamentarão, o autor está dependendo de Zacarias 12:10. 12:10. Só que esta profecia de Zacarias 12:10, e olharão para mim a quem traspassaram. Esta profecia ela já teve um cumprimento parcial, podemos dizer assim, na primeira vinda de Cristo. Esta profecia de Zacarias 12:10, ela teve um cumprimento ali na crucificação de Cristo. Olha o que João diz, ó. João capítulo 19. João 19:37, olha. E outra vez diz a Escritura, verão aquele a quem traspassaram. E João aqui está fazendo referência a Zacarias 12:10. Então, a profecia de Zacarias 12:10, e olharão para mim a quem traspassaram. Os intérpretes dispensacionalistas, em geral, eles colocam esta profecia para o futuro. Eles dizem que ali olha para a nação de Israel se arrependendo e abraçando ao Messias. Na verdade, é diferente. E, na verdade, o autor do quarto evangelho, o evangelista João, ele conectou Zacarias 12:10 com o momento da crucificação de Cristo. Aqui, o versículo 36, ó. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Aqui é uma referência a Êxodo e também a Salmos. E aí ele cita outra escritura. E outra vez diz a escritura, verão aquele que traspassaram. Então, a passagem de Zacarias 12:10 teve seu cumprimento na visão do autor do quarto evangelho. A profecia de Zacarias 12:10, ela teve seu cumprimento ali na crucificação de Cristo. Mas voltando aqui a Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. De onde é que o autor extrai esta cena do Messias vindo com as nuvens? De onde é que ele extrai essa cena? Em parte nós podemos dizer que ele está extraindo aqui de Daniel capítulo 7 e versículo, vamos ler aqui, ó, e versículo 13, ó, o que diz, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Aqui é interpretado como sendo
a volta do Messias. A igreja cristã, ela entende isso aqui como sendo a volta do Messias. E não só a igreja, mas nós encontramos entre os judeus, como eu já mostrei para vocês, nós encontramos no Talmud uma referência a esta passagem sendo aplicada ao Messias. Mais uma vez eu vou ler aqui para vocês. Ó. Vamos lá. Mais uma vez. Vamos lá. Se os israelitas merecerem, o Mashiach, ou Messias, chegará com as nuvens do céu. Ora, é óbvio que o Talmud aqui está fazendo referência a Daniel 7,13. Mas se não merecerem, ele só chegará humilde cavalgando um burro. É óbvio que ele está fazendo referência a Zacarias 9,9. Ou seja, tanto Daniel 7,13 como Zacarias 9,9 são profecias messiânicas. E isso nós encontramos um respaldo até mesmo no judaísmo. Tá certo? Eu estou lendo aqui no Talmud Bavli Sanhedrin, que é um dos volumes do Talmud Bavli. Tá bom? Nós temos aqui um outro quadro do Messias vindo nas nuvens, quarto Esdras, ou Apocalipse de Esdras. Olha o que é que diz aqui, eu vou ler a partir do versículo 1. Depois de 7 dias, tive um sonho à noite, e eis que uma asa surgiu do mar e agitou todas as suas ondas. Olhei, e eis que esta asa fez algo como a figura de um homem, que veio do coração do mar. Olhei e eis que o homem voava com as nuvens do céu, e sempre que virava seu rosto para olhar, tudo abaixo de olhar tremia. E sempre que sua voz saía de sua boca, tudo o que ouvia se derretia como a cera se derrete quando sente o fogo. Eu vou continuar aqui. Depois disto olhei e eis uma inumerável multidão de homens reunidas dos 4 ventos do céu para fazer guerra contra o homem que veio do mar. Olhei e eis que ele criou para si uma grande montanha e voou para ela. E tentei ver a região, o lugar do qual a montanha foi criada, mas não pude. Depois disso olhei e eis que todos que tinham se reunido contra ele para fazer guerra contra ele estavam com muito medo, mas atreveram-se a lutar. E eis que quando viu o ataque da grande multidão, ele está falando do Messias, o Messias, nem levantou sua mão, nem segurou uma lança ou qualquer outra arma de guerra. Mas vi somente quando ele emitiu o Messias da sua boca, por assim dizer, uma labareda de fogo, e de seus lábios um sopro flamejante, e de sua língua uma tempestade de faíscas. Tudo isso se misturou à labareda de fogo, o sopro flamejante e a tempestade de faíscas, e caiu sobre a multidão que atacava e que estava pronta para lutar, e queimou todos eles, de modo que de repente nada foi visto da inumerável multidão, além de pó, cinzas e cheiro de fumaça. Quando vi isto, fiquei pasmado. Então vejam só, queridos, o que eu chamei a atenção de vocês aqui é que nesta leitura o Messias, ele aparece vindo nas nuvens do céu, tá bom? De forma visível. Agora vamos aqui, no Sanhedrin, eu já li Mateus 24, 30, 31, o que diz aqui, ó. Vamos ler mais essa passagem aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, ó, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esta cena aqui do Filho do Homem vindo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra. Que tribos de terra são essas? São as tribos da terra de Israel. O Filho do Homem será visto por todos, a saber, por todos os judeus. A nação inteira contemplará a volta do Filho de Deus, da volta do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, aqui as tribos de Israel, se lamentarão. E se lamentarão. Aqui não está falando de arrependimento da nação de Israel quando o Filho do Homem aparecer. Lamento dizer-lhes isso, mas muitos pregam que quando Cristo aparecer,
a nação de Israel vai se arrepender em massa. Ela pode se arrepender antes, mas no momento em que o Filho do Homem aparecer, não haverá arrependimento, não haverá conversão da nação de Israel. O que haverá é lamento, o que haverá é juízo divino contra a nação de Israel. Vou ler mais uma vez, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quem será livrado? Haverá livramento para quem? Para os eleitos da nação de Israel. Os eleitos do meio do mundo gentílico que forma a igreja. A igreja, sim, ela receberá livramento. Ó. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos ou eleitos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso aqui é uma referência à volta do Filho do Homem. Cristo virá de forma visível. Queridos, até aqui eu não consigo encontrar um versículo. Prestar bem atenção. Aqui é o meu desafio para os dispensacionalistas, para os irmãos pré-tribulacionistas. Vocês que pregam tanto que Cristo virá de forma secreta e que ele virá duas vezes, eu quero que vocês me mostrem um versículo. Eu só preciso de um versículo que diga que Cristo virá de forma secreta. Só quero um. Enquanto isso, eu vou lhe mostrar mais outro aqui, dizendo que Cristo virá apenas uma vez mais. 9:27, Hebreus. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também, é uma comparação, Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, aparecerá a segunda vez. A Bíblia fala que Cristo aparecerá a segunda vez. Ele apareceu uma vez, aparecerá a segunda vez. Aqui não diz que Cristo aparecerá outras vezes. E também, os pré-tribulacionistas, eles erram quando dizem que das duas vindas, aqui está em foco aqui a vinda secreta, não, aqui está dizendo aparecerá. Aparecer, manifestar. Deixa eu ver bem aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui no grego aqui, o que diz aqui. Hebreus, como é que está escrito aqui no grego? Hebreus capítulo 9 e 28. Olha o que diz aqui. Vamos lá. Vamos ver o que diz. Para muitos pecados, segunda vez, sem pecado, aparecerá. A palavra grega aqui, aparecerá, no grego é oftesetai. Oftesetai. No futuro, aparecerá. O sentido aqui é de se manifestará. Será uma epifania, uma manifestação. O autor aqui jamais ele dá a ideia de que esta segunda vez será uma vinda secreta. Os pré-tribulacionistas dizem que esta vinda aqui é secreta. Somente a igreja verá, mas o autor da carta aos Hebreus aqui, ele diz, aparecerá. Olha o que ele diz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Segunda vez, não diz outras vezes, como os pré, porque os pré dizem outras vezes, mas aqui o autor diz segunda vez, outra vez, sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, Cristo voltará para salvar a nação de Israel? Não, a Bíblia não diz isso. Quando Cristo aparecer à nação de Israel, ela se arrependerá dos seus pecados? A Bíblia não diz isso. Apocalipse 1,7 diz, eis que ele vem com as nuvens e todas as tribos da terra se lamentarão quando virem ele vindo nas nuvens. Tá certo? Lá em 4 Esdras 13:3 diz que ele virá com as nuvens. Primeiro apresenta ele saindo do coração do mar. Depois apresenta o Messias vindo nas nuvens. Daniel 7,13, que foi interpretado por o livro de 4 Esdras,
e também pelo Apocalipse, como sendo a referência ao Messias, e lembrando o livro de Enoque, que é mais antigo do que todos esses livros do Novo Testamento, ele interpretou Daniel 7,13 como fazendo referência ao Messias. No livro de Enoque há muitas referências ao Messias. E o livro de Enoque, ele entendeu que o Filho do Homem, Daniel 7,13, é o Machia. É o Messias que vem para julgar as nações. O Sanhedrin 98a, página 14, já mostrei. Se Israel merecer, diz um rabino, o Messias virá nas nuvens do céu. Se Israel não merecer, ele virá montado em um jumentinho, em um burrico, em um animal. É assim que está escrito no Sanhedrin. Ok, queridos? Mateus 24, 30, 31 mostra o Messias vindo em forma gloriosa e todas as tribos da terra se lamentarão. As tribos em questão é a nação de Israel. Então eu não encontrei nos evangelhos, não encontro no livro do Apocalipse, nenhuma passagem que diga que a nação de Israel se converterá quando o Messias aparecer em glória. Não. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.